Olá, eu sou o professor Avelino Júnior e eu estou ministrando aula de Direito e Mercado para a turma do 7º semestre A e B do curso de Ciências Jurídicas da Universidade de Taubaté. Hoje a aula trata de sociedades de advogados. Portanto, agora eu gostaria de pedir aos meus alunos que ingressassem na sala virtual da plataforma EVA da Universidade de Taubaté e verificassem os slides que eu já postei. Assim, com o acompanhamento dos slides, essa aula ficará mais simples e você poderá entrar em contato pela plataforma EVA, pelo Moodle ou entrar em contato com meu e-mail para responder algumas dúvidas. Vamos lá então com a aula número 3. Vou dividir essa aula em várias partes, porque são muitos artigos e cada artigo tem muitos parágrafos. Para evitar que esse vídeo fique muito longo, então eu vou dividir a aula número 3, Sociedades de Advogados, em várias partes, ok? Então acompanhe comigo a primeira bateria de slide, que é a parte número 1, primeira parte da aula 3. Está assim no slide. A Sociedade de Advogados está prevista nos artigos 15 a 17 do Estatuto da Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, Lei número 8.906, de 4 de julho de 1994, e nos artigos 37 a 43 do Regulamento Geral da Ordem dos Advogados do Brasil. Como eu disse, já essa aula referente ao Estatuto, ela será dividida em várias partes. E quando entrarmos na aula número 4 sobre o Regulamento Geral da OAB, também vamos dividir em várias partes devido à quantidade de artigos e parágrafos. Vamos iniciar, portanto, a nossa matéria. O artigo 15 do Estatuto da Advocacia expressa da seguinte maneira: os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviço de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia na forma disciplinada nesta lei, que é o Estatuto, e no Regulamento Geral. Muito bem, vamos dissecar esse artigo 15. Primeiro, um advogado pode abrir seu escritório de advocacia e não ter sociedade. É o que mais acontece no Brasil. Mas, suponhamos que um advogado queira ter o seu CNPJ. Então ele pode constituir uma sociedade denominada unipessoal. Uma sociedade de uma pessoa só, que é uma novidade no nosso direito brasileiro. Se a sociedade é unipessoal, só tem um advogado, mas ela precisa ser registrada para você conseguir o seu CNPJ. Mas é possível que vários advogados se reúnem, trabalham em um mesmo escritório, dividem as despesas, mas não façam sociedades. É também possível que esse grupo de advogados resolvam: olha, vamos montar uma sociedade de advogados? Então, vários advogados podem montar uma sociedade, pode ser que vários advogados rateiam as despesas, mas cada um tem o seu cliente. Pode ser que um advogado trabalhe sozinho no seu escritório e é possível que um advogado abra uma sociedade unipessoal. Observaram as formas de trabalho, que é o direito e mercado de trabalho do advogado? Pois bem, vamos adiante conhecer a sociedade de advogados. Parágrafo 1º do artigo 15. A sociedade de advogados e a sociedade unipessoal de advocacia adquirem personalidade jurídica com o registro aprovado dos seus atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB, em cuja base territorial tiver sede. Então vamos dar um exemplo. Você é um advogado que resolve montar uma sociedade unipessoal, só uma pessoa. Vai registrar onde? No Conselho Seccional, aonde tiver a sede do seu escritório.
Da mesma forma, um grupo de advogados, 2 ou mais, resolvem montar uma sociedade de advogados. Vai registrar onde? No Conselho Seccional, da onde tem a sede. O Conselho Seccional é um só para cada estado membro do Brasil. Então, São Paulo tem um conselho seccional, Bahia outro, Manaus, cada estado tem um conselho. Portanto, os advogados que fazem parte da sociedade a sociedade ser registrado no conselho seccional, assim como a sociedade unipessoal. Entenderam? Então, você não pode nunca pegar o seu contrato social da sociedade e tentar registrar no cartório de notas ou no cartório de registro de imóveis. Não pode. A sociedade é peculiar. Só pode ser registrado o ato constitutivo no conselho seccional da sede, do local que você tem aquele escritório, ok? Seguindo adiante, parágrafo 2º do artigo 15. Aplica-se à sociedade de advogados e à sociedade unipessoal de advocacia o Código de Ética e Disciplina no que couber. Mas o que tem a ver o Código de Ética com a sociedade? Muito, porque só existe sociedade de advocacia com advogados. Só existe a sociedade unipessoal com advogado. Logo, qualquer ato que o advogado pratique, ele responde sim por infração pelo Código de Ética para que haja um regulamento entre os advogados e também as sociedades de advogado, ok? Próximo slide, parágrafo 3º do artigo 15 do Estatuto. As procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar à sociedade que façam parte. Quando um cliente outorga, isto é, assina uma procuração para o advogado, nós temos lá o constituinte, quem está constituindo o cliente, e vai constituir poderes, vai outorgar poderes ao advogado, que é o constituído. Então eu tenho o outorgante, o cliente que outorga o poder, e o outorgado, que é o advogado. Ótimo. Mas e quando é uma sociedade? Precisa, na procuração, estar expresso o nome completo do advogado, o número da OAB e, se ele fizer parte da sociedade unipessoal ou sociedade de advogados, deve estar na procuração o nome de cada advogado pertencente à sociedade. Ok? Sempre o advogado tem que estar na procuração, o nome completo e o número da OAB. E se ele fizer parte de uma sociedade, a sociedade também tem que estar expressa na procuração, indicando também o número da OAB da sociedade, que ela também adquire um número registrado pelos seus atos constitutivos. Ok? Indo para a frente, nós temos o parágrafo 4º do Estatuto. Nenhum advogado pode integrar mais de uma sociedade de advogados, constituir mais de uma sociedade unipessoal de advocacia ou integrar ao mesmo tempo uma sociedade de advogados e uma sociedade unipessoal com sede ou filial na mesma área territorial do respectivo conselho seccional. Por quê? Para evitar colidência, para evitar inclusive complicações. Vamos dar um exemplo. Temos o Conselho Seccional da OAB de São Paulo. Você é um advogado que vai constituir uma sociedade unipessoal. O registro é feito no Conselho Seccional. Mas você pode participar e abrir outra sociedade unipessoal no mesmo estado de São Paulo, no mesmo território? Não. Só apenas um em cada base territorial. Se você quer ir para a Bahia e lá você vai montar uma sociedade unipessoal na Bahia, naquele conselho seccional você pode, porque não está na mesma em São Paulo, você já está montando na Bahia. Portanto, você não pode montar ou fazer parte de duas sociedades
na mesma base territorial. Da mesma forma, a sociedade. O que está expresso? Nenhum advogado pode integrar mais de uma sociedade de advogados na mesma área. Então, se eu sou sócio de uma sociedade de advogados registrada em São Paulo, eu não posso fazer parte de outra sociedade de advogados ainda que em São Paulo. Por quê? Porque eu já estou sócio de uma. Mas eu posso ser sócio de outra sociedade em outro estado, porque lá vai ter uma outra sociedade inscrita, registrada no conselho seccional daquele outro estado. Entenderam? Na mesma base territorial, não pode. Continuando, parágrafo 5º do artigo 15. O ato de constituição de filial deve ser averbado no registro da sociedade e arquivado no conselho seccional onde se instalar. Então, se eu tenho aqui em São Paulo uma sociedade de advogados, registrei a sociedade no conselho seccional de São Paulo, eu vou abrir uma filial no Rio de Janeiro. Tudo bem. Você vai determinar aqui no seu ato constitutivo que você tem uma filial no Rio de Janeiro e lá no Rio de Janeiro você vai ter que pagar a inscrição suplementar. É o que fala a parte final desse artigo. Isto é, ficando sócios, inclusive o titular da sociedade unipessoal de advocacia, obrigados à inscrição suplementar. O que é uma inscrição suplementar? Você está trabalhando ao mesmo tempo em 2 estados. Ora, você vai pagar 2 inscrições da OAB. Uma na base territorial aonde tem a sua inscrição principal e também vai pagar a anuidade da OAB no outro estado que você está trabalhando. Que é uma questão justa. Está usando todo o aparato da instituição no outro estado, então precisa pagar anuidade suplementar no outro estado. Ok? Vamos, portanto, ao parágrafo 6º do artigo 15. Os advogados sócios de uma mesma sociedade profissional não podem representar em juízo clientes de interesses opostos. Uma questão lógica, mas tem que estar escrito. Já imaginou? Você faz parte de uma sociedade de advogados e um advogado numa sala está atendendo uma pessoa para ingressar com uma ação, você entra com a ação. A outra parte, quer dizer, o réu, recebe a citação. Aí ele vem na sociedade, mas é atendido por outro advogado da sociedade e apresenta a citação. Como é que pode agora a mesma sociedade estar trabalhando para o autor e para o réu ou requerido? Não pode. É proibido isso, ok? Vamos para frente. O parágrafo 7º do Estatuto. A sociedade unipessoal de advocacia pode resultar da concentração por um advogado das cotas de uma sociedade de advogados, independentemente das razões que motivaram tal concentração. Então é possível uma sociedade unipessoal ter direito a cotas de uma sociedade? Claro que pode. Seria como a sociedade ter vários sócios e um dos sócios é uma sociedade unipessoal. É o que está prescrevendo o parágrafo 7º do artigo 15. Fica assim o término da primeira parte da aula número 3 de sociedades de advogado e eu vou mais para frente com uma aula número 3, porém, segunda parte, tratar de outros artigos ainda do Estatuto. Espero que tenha todos entendido. Qualquer dúvida, entre em contato com o meu e-mail ou então no meu canal do YouTube, que você pode se inscrever, ou então no meu Instagram.